nas profundezas do vazio primordial onde não havia som, forma ou misericórdia. Dormia Odin Ngagapi, um abismo tão antigo quanto o próprio tempo. Nada respirava ali, apenas a promessa do caos. De um lado, estendia-se Niflhey, o reino gélido, onde a morte sussurrava em vapores eternos, e rios de veneno corriam sobre o solo congelado. De outro, Muspelheim, o inferno em chamas, onde o fogo consciente ansiava por devorar toda a criação. Quando o calor cruel de Muspelheim derreteu os blocos de gelo venenoso de Niflhey, o vapor que emergiu foi o primeiro suspiro do horror. Dali nasceu a minha, o primeiro ser monstruoso, hermafrodita, imenso, pulsando de ódio e poder. Dele nasceu Bor, e de sua união com Bestla, uma gigante, vieram Odin, Vili e 20 entidades conscientes. Forjadas na escuridão e alimentadas pelo desejo de romper a ordem de Ymir, Ymir não era um deus, era um pesadelo. Seu corpo transpirava novos gigantes deformados enquanto dormia, e suas carnes borbulhavam com uma vida própria como se cada poro gritasse. Ao seu lado surgiu Audumla, a vaca cósmica. Mas ela não era um ser sereno. Seu leite jorrava como um rio branco e viscoso, alimentando a abominação de Ymir, e ao lamber o gelo amaldiçoado, Audumla revelou Buri, o primeiro dos deuses. Buri era silêncio e olhos vazios. Mas o sangue de Ymir, tão vasto quanto o céu, afogou incontáveis seres seus filhos, seus gritos, suas gerações menos afogados no horror sem nome. Ao aprender seus segredos, Odin gritou, não de dor, mas de êxtase sombrio. O poder o consumia, e ele aceitou o fardo da loucura. Os 3 irmãos contemplaram Ymir, e perceberam que ele não podia existir. Seu corpo corrompia tudo. Thor, filho de Odin, reinava como protetor, empunhando MJ-N martelo sagrado. Metade dos mortos caía sob seu domínio, e ela os guiava para eternas batalhas em campos onde a carne jamais se recompunha. Mas Thor era brutal, sedento por violência, e seu riso ecoava como trovão antes do massacre. Suas raízes se embebiam sangue. Uma serpente negra, Nyagagegere, roía suas entranhas, devorando os mortos amaldiçoados. Entregou um olho no poço de Mimir e bebeu da fonte do desespero, aceitando visões que o enlouqueceram. Elei, onde os mortos apodreciam em silêncio. Jotunhei, a terra dos gigantes deformados. Svartalfheim, lar dos anões corroídos por ganância. E em segredo, gerou monstros com uma gigante negra do gelo. Tentaram enganá-lo, oferecendo a corrente mágica Gleipnir, feita com coisas que não existem. Assim, uniram-se numa carnificina cósmica. Abriram-lhe o ventre, derramaram seu sangue, como um oceano, e desmembraram seus ossos. Cresceu tanto, que mordeu sua própria cauda. E ali ficou, como um anel de morte, contorcendo-se sob as águas, preparando-se para a última batalha. Tyr, o deus da guerra, cedeu e perdeu sua mão quando Fenrir, furioso, sentiu o engano. Seus olhos, porém, não viam menos eles julgavam. O corpo morto de Ymir chorava em silêncio, enquanto era transformado. Os irmãos esculpiram o mundo de sua carne. Seus dedos estavam cobertos de sangue seco e olhos de vidro. Ele não o temia. Ele o desejava, pois só na morte os deuses encontrariam redenção. Com os cílios do morto, criaram os muros de Midgard, para proteger os frágeis humanos do que restava fora menos, um mundo de monstros e trevas, de coisas que rastejam além da compreensão. Thor esmagaria a serpent, mas morreria, envenenado, com espuma negra escorrendo de seus lábios. Ria com dentes de agulha e olhos que nunca piscavam. Ele era o caos personificado, o sussurro na escuridão. Seu riso, agora louco, ecoaria enquanto surte. O gigante de fogo erguesse sua espada flamejante para incendiar o mundo. Eram espectros que dançavam entre cadáveres, guiadas pela vontade de Odin. Em meio à fumaça e a lama Baldur renasceria, o deus morto retornaria do além. Odin, o mais cruel e sábio, se declarou pai de todos, mas ele sabia que conhecimento não vinha sem dor. Mas a luz não traria consolo menos apenas uma nova era, onde os ecos do passado ainda sussurrariam. Mas a esperança neles seria pálida. Testemunhas da extinção carregariam o trauma nos ossos. Os deuses restantes reconstruiriam o que pudessem menos, mas as cicatrizes jamais sumiriam. A eternidade seria apenas uma repetição da ruína.
Mais tarde pendurou-se na árvore do mundo Yggdrasil, uma criatura viva e faminta menos, por 9 noites, ferido por sua própria lança, sem alimento, suspenso entre os mundos, entre a vida e o esquecimento. O mundo congelaria, irmãos matariam irmãos, pais devorariam filhos. A esperança morreria congelada nos ossos, mas enlouquecidos cavariam até encontrarem coisas que jamais deveriam ser libertas. Ali, Yggdrasil sussurrou as runas, símbolos de poder e agonia. Cada nome invocado, uma tentativa de sobreviver ao inevitável. Yggdrasil, a árvore do mundo, não era sagrada menos. Era um ser vivo que crescia sobre cadáveres. E o que faremos quando chegar o nosso Ragnarká? Mas seus destinos eram os mesmos dos homens. Lutar, cair, renascer menos, até que tudo se apague. A árvore conectava os 9 mundos, todos carregados de terror. Asgard, o domínio dos deuses, era um castelo dourado, construído sobre cadáveres. Freyja, a deusa da beleza e da guerra, sorria com lábios vermelhos de sangue. Valhalla não era um paraíso, mas uma prisão dourada, onde os mortos lutavam todos os dias, mutilados e renascidos. Numa repetição cruel de carnificina, menos uma preparação insana para o fim. As valquírias cavalgavam os céus como sombras aladas. Escolhiam os mortos, mas seus olhos eram pálidos e sem alma. Loki, o deus trapaceiro, nascido dos gigantes, era uma criatura de 1000 formas e 1000 mentiras. Loki trouxe presentes aos deuses menos, mas todos amaldiçoados. O cabelo dourado de Sif, roubado por capricho. O martelo de Thor, forjado em Meidel. Do ventre daquela união maldita nasceram 3 horrores. Jormungandr, a serpente que envolveria o mundo. Ele, a deusa meio viva, meio cadáver. E Fenrir, o lobo cujo olhar podia paralisar até os deuses. Os deuses temiam Fenrir. Ele crescia a cada respiração, e o cheiro de sangue impregnava seu pelo. Mas Fenrir percebeu o truque, e exigiu que alguém colocasse a mão em sua boca como garantia. Jormungandr foi lançado ao mar. Ele, a filha morta de Loki, foi banida para governar os mortos. Seu rosto era dividido, metade bela, metade putrefata. Elei era um lugar de silêncio eterno. Os mortos ali não gritavam. Sofriam inquietude, presos em memórias que sangravam como feridas abertas. As Nornas teciam os destinos sob as raízes de Yggdrasil, mas elas não sorriam. Cada fio era uma sentença. Cada cor tinha uma morte. Odin sabia o que estava por vir. O Ragnarök menos o destino final, onde nem os deuses escapariam. O Fimbulveter viria primeiro, um inverno de 3 anos, sem sol. As estrelas cairiam como olhos arrancados. Os céus se rasgariam como pele. Fenrir se libertaria. Seu uivo seria tão profundo que racharia montanhas. Jormungandr emergiria do mar cuspendo veneno e moth. Thor o enfrentaria, lutaria até o fim. Odin confrontaria Fenrir, mas o lobo o devoraria por completo. E enquanto mastigava os ossos do pai de todos, os céus gritariam. Loki, libertado de suas correntes, marcharia ao lado dos gigantes. Tudo queimaria, o mar engoliria a terra. Yggdrasil tremaria. Balder, símbolo de luz, assassinato e renascimento, caminharia sobre as cinzas. 2 humanos sobreviveriam, escondidos no bosque escuro de Odmimias, Holtleaf e Liftrazir. A nova terra emergiria do mar, verde, mas coberta de fantasmas. As runas continuariam ecoando. Os corvos de Odin, Ugin e Munin, já mortos, tornariam-se ossos nas pedras. Os anões forjadores do mundo retornariam aos subterrâneos. Os elfos, outrora belos, seriam sombras translúcidas, guardiões de portais para mundos que ninguém mais entenderia. A mitologia nórdica não foi feita para consolar. Ela existe para recordar que o universo é um lugar frio, selvagem, impiedoso, e que mesmo os deuses sangram. Seus mitos eram escudos contra o terror da existência. Cada saga era um feitiço contra o medo. Na noite ártica, quando os ventos uivam, os nórdicos ouviam não apenas o som do frio, mas os tambores do Ragnarök batendo lentamente. A aurora boreal não era beleza menos. Era um aviso. O brilho nos céus era o reflexo das valquírias, recolhendo novas almas para a guerra final. Os deuses não eram perfeitos. Eram reflexos da dor humana, engrandecidos em mitos. A mitologia nórdica é um espelho escuro, onde contemplamos nossos próprios medos da morte,
do esquecimento, da guerra, da traição dos deuses, e quando olhamos para o fim do mundo, nas lendas nórdicas, não vemos apenas destruição, vemos nós mesmos,